O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isto, já faz 3 dias que estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém.
Meus prezados irmãos, a verdade que a igreja tem propagado nesses 2000 anos é a ressurreição de Jesus Cristo. A primeira leitura que ouvimos dos Atos dos Apóstolos mostra a pregação de Pedro, que nós chamamos na teologia de querigma, o primeiro anúncio. E os apóstolos no início pregavam o quê? Que ele veio nesta terra, viveu, fez o que tinha que ser feito, morreu e ressuscitou. Esta era a única pregação dos apóstolos. Eles queriam mostrar a todos a certeza de que alguns tiveram o privilégio de presenciar. Diz a leitura primeira que nem todos, mas alguns que Deus quis, deu a graça de se manifestar. E desde então, a igreja tem proclamado esta ressurreição. Todos os anos nós tentamos refletir um pouco sobre esta verdade, embora pouco refletida em nossa vida. Nós sabemos muito mais da cruz de Cristo do que a ressurreição. Sexta-feira Santa atrai muito mais do que a Páscoa. Somos mais penitenciais do que de louvor, de agradecimento. Temos que ainda mergulhar muito na ressurreição. E o que isso implica em nossa vida? O que faz? A comunidade primitiva também não teve muita rapidez em acolher e entender. Não foi algo assim mágico, ele apareceu e pronto. Até porque as aparições do ressuscitado são diferentes. Nenhum deles reconheceram Jesus de imediato. Isso já nos mostra que depois de morto, nós teremos uma nova aparência. Graças a Deus para alguns, né? Que misericórdia. Já basta ser feio na terra, né, gente? Pelo menos no céu teremos uma cara diferente. Espero que seja melhor do que tem aqui nessa terra. Nenhum deles reconheceram de imediato Jesus. Maria Madalena reconheceu pela voz. Maria. Os discípulos de Emaús de hoje reconheceram pelo gesto, pela partilha do pão. Pedro, os demais, não reconheceram de imediato também não. Eles viram o Senhor, mas ficavam na dúvida, era ou não era. Tomé, então, só encostando em suas chagas, que ele pôde ter certeza de que era Jesus Cristo. A ressurreição tem algo muito mais belo. Como todos os anos eu digo para vocês, esta flor, por exemplo, um dia ela foi semente. Qualquer planta, um dia ela foi uma semente. E o mais bonito está aqui, não a semente. A semente ela traz a potência do ser, mas se ela não morre, não nasce. Assim a nossa vida cristã, que traz, o Cristo traz vida para nós, só que a vida passa pela morte. Quando nós morrermos, misericórdia, que dia chegue, que esse dia chegue. Quando nós morrermos, nós seremos então o meu melhor, como se fosse a minha flor, o meu melhor se manifesta. Porém, enquanto estamos nesta terra, quanto mais nós morrermos para nós mesmos, mais a vida nasce. Este é o mistério da vida humana e cristã. Se eu vivo somente pela minha própria vontade, o meu próprio prazer, meu próprio instinto, eu permaneço semente. Mas toda vez que eu morro para mim mesmo, toda vez nasce em mim aquilo que estava guardado no meu coração, que só a morte nos traz. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Aprenda isto. A morte, nós temos um pouco medo de falar sobre ela. Evitamos, inclusive, de tocar nesse assunto. É algo que muitas vezes nos choca ou traz para nós memórias de pessoas queridas que partiram. E nós às vezes nem gostamos de falar para não tocar em sentimentos lá internos. Mas é uma verdade, uma certeza que nós temos, que nós iremos morrer. Mas tão certo que nós morreremos,
é certo que nós iremos ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. E o que são 80, 90, 100 anos nesta terra diante da eternidade? A vida passa muito rápida. E às vezes nós gastamos e vivemos somente por aqui e agora. Só que com a ressurreição de Cristo nós percebemos que a vida tem uma continuidade. E que o meu melhor está depois dela, daqui na terra. Só que para que eu possa viver e ser essa bela flor, requer de mim uma morte interior. Que realmente buscar aquilo que o próprio Cristo nos ensinou. A comunidade primitiva, ela vai entendendo e vai percebendo isto. Os discípulos de Emaús, que hoje, a leitura que nós ouvimos, aconteceu no dia de hoje, no mesmo dia da ressurreição. De manhã, Maria Madalena vai ao sepulcro, testemunha, vai à comunidade, diz, olha, ele ressuscitou, ou que o túmulo está vazio. Os apóstolos vão lá, mas nem assim eles acreditaram. Muitos de nós, no tempo presente, têm dificuldade de acreditar. Está crescendo em nossa sociedade hoje as pessoas que estão desprendendo da fé e da religião. Vivemos um mundo normal. E muitos são aqueles que dispensam as celebrações, dispensam, porque não tocam em suas vidas. Elas creem, mas é um crer que não modifica o teu ser. E tem gente que tem dificuldade, não acredita, por mais que nós falemos, coloquemos, cantamos e fazemos muitas procissões, tem gente que não adianta, não consegue aceitar. A Bíblia é feita e escrita por homens, são homens que lá escreveram, tem nada de sagrado, de inspirado. Que nos prova realmente que Ele está vivo? Ninguém viu Jesus Cristo, ninguém conseguiu vê-lo, somente aquelas pessoas. E como é que vamos acreditar que o que eles viram é verdade? E assim muitas pessoas vivem num plano somente racional e tem muita dificuldade. E nem às vezes falando, testemunhando. E vamos ver durante esses próximos domingos a dificuldade da comunidade primitiva em aceitar o Cristo vivo. Como é que os discípulos de Emaús perceberam? Na missa, na partilha do pão, algo que Jesus fazia muitas vezes, e que na última ceia ele se deixou. Olha que interessante, eles estão caminhando, voltando para Emaús. De Jerusalém a Emaús são 11 quilômetros. Voltar para Emaús é voltar para a vida. Olha, decepcionado, triste. Eu esperávamos que ele fosse fazer isso, aquilo, outro, e nada. Às vezes também nós esperamos de Deus alguma coisa e nos decepcionamos. 2 anos de pandemia, muitas mortes, confiamos muito a Deus, muitas dívidas, esperávamos que Ele fosse o Messias, só que morreu. A decepção, a dor nos cega. A dor faz com que nós entremos dentro de nós mesmos e só sentimos aquela dor. E por mais que alguém fale, não, isso vai passar, não, Deus está presente, não adianta, a pessoa consegue somente enxergar a sua dor. E mesmo que Jesus apareça em nosso meio, nós não entendemos. E aí diz Jesus: como vocês são lentos para entender, ô povo sem inteligência. Eu falaria, suas antas. Ô povo sem inteligência, como vocês são lentos para poder entender? O que mais é preciso fazer? E aí Jesus, na sua paciência, vai explicando toda a Escritura. E nem assim os bandidos entenderam. O coração ardia, palpitava, mas ainda não. Começa a cair à noite, eles param no meio do caminho. Jesus finge que está indo porque ele quer ser convidado. Jesus nunca vai entrar na vida de alguém sem ser convidado, nunca. E aí vem os discípulos: fica conosco, Senhor, fica aqui,
Está caindo a noite já vem, fica conosco. E é nesta hora do convite, quando é feito o convite a Deus, Ele entra. E quando Ele entra no coração humano, Ele faz festa. Ele pega então o pão, abençoa. E quando Ele abençoa o pão, é nesta hora que os discípulos de Emaús abrem os olhos e percebem que realmente era Ele. Neste momento, Cristo desaparece e fica somente eles e a comunhão. E depois da comunhão que eles fazem, voltam como mensageiros, como missionários. Todos aqueles que fazem a experiência do Cristo vivo, que mesmo nas tragédias da vida, nas dores, conseguem perceber que Ele caminha conosco. Todas essas pessoas que percebem o Cristo eucarístico, ao comungar dele, se tornam mensageiros. Eles voltam correndo, eles voltam para Jerusalém, eles desistem de Emaús. Emaús é o nosso retorno ao nada. Emaús é o nosso retorno como nós éramos antes. Emaús é a nossa decepção, nossa fragilidade. Jerusalém é a cruz, é a dificuldade, mas é a missão. E eles fazem uma experiência tamanha a ponto de voltar para Jerusalém e junto à comunidade testemunhar: nós reconhecemos o Senhor no partir do pão. E esse evangelho, ele é propriamente a celebração eucarística. A gente saiu de casa com os nossos problemas, com as nossas alegrias e nossas dores. Chegamos aqui, a palavra começou a falar. Primeiro nós falamos, né? Pedimos perdão, glorificamos, falamos com Deus, não sei o quê. De repente nos silenciamos e a palavra começa a ser falada. Jesus começa a explicar pela liturgia da palavra e pela homilia. Começa a explicar, nosso coração começa a arder, começa a se abrir. E nessa hora eu falo: fica comigo, Senhor, é o ofertório. Eu peço, fica, eu oferto, eu coloco, eu te peço, fica, eu te dou o meu coração para você entrar. E quando nós convidamos, Ele pega aquilo que nós trazemos, o pão e o vinho, Ele dá bênção. E quando dá bênção, em grego, dar bênção é Eucaristia. Ele dá bênção, assim os olhos se abrem, Jesus físico desaparece porque Ele fica somente no pão. E os discípulos comungam. E quando nós comungamos do Cristo, que aqui viemos com nossas dores, nós voltamos para nossas casas com alegria. Viemos talvez de casa meio decepcionados, a dificuldade da vida, temos uma segunda-feira pela frente, muita coisa por diante, mas eu volto revigorado. Esta é a Eucaristia, que isso é Páscoa, que nós celebramos todos os dias. Todo dia é Páscoa, gente. Todo dia é dia da mãe, todo dia é dia do pai, todo dia é de um amigo, todo dia é seu aniversário, porque você está celebrando sua vida. Mas uma vez por ano nós trazemos aquilo à tona e dizemos que realmente louvamos a mãe, o pai, o amigo, a vida, louvamos a Deus. Por isso, nas dificuldades, dores da vida, quando você não estiver entendendo, saiba que Jesus está perto de nós. Nem sempre vamos reconhecer de imediato, nem sempre os nossos olhos vão perceber, mas sejamos atentos, porque Ele está. E a melhor maneira de vê-lo é na comunidade reunida, ao partir do pão. O partir do pão, que é a Eucaristia, e o partir do pão também, que é partilhar aquilo que nós temos. Quando eu partilho aquilo que eu tenho com o outro necessitado, o Senhor se manifesta. Eu vejo Deus. Quanto mais o egoísta se fecha, nele não consegue ver Deus. Mas quanto mais ele se abre para a caridade, Deus aí está. Por isso que o mundo que leva ao individualismo, ao fechamento, não consegue ver Deus. O ver Deus se dá na comunidade, no ser comunhão e também celebrando. É dessa maneira, celebrando o amor, partilhando o que nós temos, que nós vemos a Deus. Só que Deus não ressuscita somente na nossa prática.
Ah, porque eu estou praticando isso, estou lembrando dele, e ele se faz presente na minha atitude. A ressurreição não se resume na repetição dos gestos de Cristo. Por exemplo, sua pessoa querida faleceu, e aí a sua mãe fazia muito bolinho de chuva. Então você vai, todo dia que você faz bolinho de chuva, você revive a sua mãe ali. Isso é uma ideia que você está trazendo à tona. Só que a ressurreição não é simplesmente repetição dos gestos de Cristo. Não é somente repetir uma prática, uma ideia. Ele ressuscitou. E nós o vemos nessa repetição. Mas muito mais do que a minha repetição dos gestos, Ele está vivo. Eu nunca vi Jesus Cristo ressuscitado. Na verdade, nunca vi Jesus Cristo, gente. Nunca vi. Na hóstia, eu vejo um pedaço de hóstia. Houve na história do cristianismo alguns milagres eucarísticos que alguns padres tiveram a oportunidade de, diante dos olhos deles, aquelas hóstias se transfigurassem visivelmente. Vocês podem procurar, por exemplo, na internet, dá um Google lá e digita lá, ou no YouTube, milagres eucarísticos, você vai ver muitos. Eu tive a oportunidade de presenciar um milagre desse, não acontecendo, mas já feito. Há 1300 anos aconteceu diante dos meus olhos. Em Roma, na Itália, em Lanciano, onde um padre duvidou e duvidava da hóstia consagrada como Cristo, e diante dos seus olhos aquilo se transformou em um pedaço de carne. E o sangue coagulou-se, e ali foi motivo de fé para ele. Isso acontecia no ano 700 mais ou menos, e até hoje, sem estar em geladeira nenhuma, é possível ver esse pedaço de carne. Que segundo a ciência do tempo do século passado, tirou-se um fragmento e fez-se uma análise científica. E a ciência decidiu que era um pedaço de uma carne humana, de um coração de um ser humano, e que essa pessoa está viva. Eu nunca tive essa oportunidade, e também nunca pedi a Deus, não, já pedi já, para que pudesse transformar, mas acredito. Como eu disse para vocês, eu decidi acreditar. Eu decidi acreditar na palavra de Jesus, na palavra dos apóstolos. Eu decidi acreditar nesses homens que escreveram aquilo ali. Sim, foram homens. E eu acredito que esses homens foram inspirados por Deus. Eu decidi acreditar nisto. Li também filosofia, sociologia, tantos mestres, e que tem muita verdade nesses homens. Mas não é palavra de vida eterna. É palavra humana. E eu decidi por mim, pela tradição, por tudo, que aquilo ali é palavra. E eu comecei a colocar em prática, tento colocar em prática alguma daquelas coisas. Não é que dá certo, gente? Não é que dá certo? Quando meu coração estava machucado, ferido por alguma coisa, ali fala que tem que perdoar. Menino, não é que perdoar não é bom? Perdoar alivia o coração da gente um tanto. Aprendi ali. Ali também disseram que quando bater na sua face direita, vira à esquerda. Nossa, dói demais. Alguém te denegrir, falar mal de você, te xingar, e de repente você ficar em silêncio e virar outra face. Menino, não é que esse negócio dá certo? É melhor viver isso do que ficar remoendo. Eu fui colocando em prática alguma dessas coisas e percebi que isso é verdade. Ali é verdade. E isso corroborou para que eu pudesse acreditar. A igreja me diz que aquilo que nós celebramos é a Eucaristia, é o corpo e o sangue de Cristo. Quando eu me ordenei padre, misericórdia, que dificuldade é a passagem do leigo para ser padre. Antes eu sentava no banco e via os padres consagrando, nossa, adorava, beleza. De repente, era por mim, meu Deus do céu, em saber que vocês acreditam num gesto que eu faço.
Acreditar que quando a pessoa me procura e confessa o seu pecado, que eu a absolvo em nome da igreja, é algo surreal, mas ao mesmo tempo libertador. Não tenho prova nenhuma daquilo que eu faço é real, mas eu acredito. Eu reconheci, no partir do pão, eu o vejo. E é isso que me faz levantar e voltar para minha Jerusalém. Eu não quero a minha Emaús. Eu não quero voltar ao meu nada, ao meu normal, ao meu comum, de onde eu saí. Não, Jerusalém é lugar de sacrifício, de cruz, de perseguição, de dor, de morte do meu mestre. Mas eu vou para Jerusalém. Eu quero voltar para Jerusalém, mesmo que lá me traga motivos de dores, lembranças ruins, mas eu quero voltar para Jerusalém, porque Ele me dá coragem. Ele não fugiu de Jerusalém, Ele foi para lá, mesmo sabendo que ia morrer, e Ele foi. E os apóstolos, depois da morte dele, tiveram medo, fugiram de lá, dizemos Emaús. Mas quando eles fizeram a experiência com Cristo vivo, todos voltaram para lá. Não tenha medo da sua Jerusalém. Não sei qual é a sua Jerusalém, também não sei qual é o seu Emaús, mas alimentados por Cristo, possamos voltar, ter coragem de carregar nossas cruzes, das dificuldades que precisamos enfrentar, porque Ele está conosco. Verdadeiramente Ele ressuscitou. Espero que essas palavras tenham aquecido seus corações, mas que Ele possa convencer aquilo que minha palavra não é capaz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé.